Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou falar então sobre moralidades, que é o título desse vídeo aqui e do que vai para os podcasts lá na Amazon e no Spotify também. Por quê? Porque nesse último vídeo que eu fiz sobre subjetivismo moral na filosofia clínica, que também é em função do texto que está na revista da Casa da Filosofia Clínica, surgiram algumas questões a respeito da filosofia clínica sobre né, a terapia da filosofia clínica e sua validade enquanto uma ética. Né? E eu espero ter deixado claro que a filosofia clínica, mas vou falar de novo, não é uma epistemologia, não é uma teoria do conhecimento e nem uma teoria sobre julgamentos de moral, verdade, certo e errado. Ela é uma metodologia terapêutica que aceita a singularidade de acordo com como se apresenta na estrutura interna de cada pessoa e a partir daí que ela se valida como terapia. Mas ela não tem validade e nem tem uma justificação moral por trás. Essa é uma questão. Mas isso não quer dizer que o terapeuta que está né, no seu papel de terapeuta, não tenha pessoalmente a sua validade e justificação moral pessoal. São coisas diferentes. Mas então, como surgiu ainda algumas questões a respeito disso, eu pensei que valia a pena, quem sabe, falar um pouco sobre moralidade. Né? Então, aqui eu dividi, tem várias formas de dividir esse assunto sobre a moralidade, mas aqui eu dividi na questão da justificação. Como se justifica a moralidade, o sistema moral que a pessoa apresenta. Né? Então, tem várias formas de se justificar, de apresentar uma justificação. E quando nós estamos falando de justificação moral, nós não estamos falando da prática moral em si. Estamos falando da justificação interna, do pensamento, das teorias implícitas ou não, né, ou explícitas que a pessoa traz. Se alguém perguntar para ela por que você considera isso moral e imoral, por que você agiu assim achando que é certo ou errado, ela vai dar uma justificação. E essa justificação está no pensamento, na reflexão. Isso se chama metaética. A discussão não sobre a prática, não sobre o ato, mas sobre a justificação que a pessoa traz, né, sobre os conceitos de justificação, as teorias de justificação que estão por trás dos atos ou das escolhas morais. Então se chama uma metaética. É nesse campo aqui que eu vou fazer uma pequena introdução sobre a questão da moralidade. E tem basicamente aí cinco, eu dividi aqui em cinco grupos, né, essas formas de justificação moral, que são as que mais aparecem se a gente for estudar isso na filosofia, que são o relativismo moral, o subjetivismo moral, o objetivismo moral. E aqui eu coloquei tudo no mesmo grupo para facilitar o contextualismo, particularismo e o situacionismo moral. E mais um, o quinto grupo, que seria o pluralismo moral. Há outras formas de dividir essa questão, há outras formas de chegar à moralidade. Podemos pensar a moralidade na questão do que é certo fazer ou não fazer, na realização, na prática, e aí há outra divisão da moralidade ou da ética, que podemos pensar numa deontologia, num consequencialismo barra utilitarismo, numa ética das virtudes, né? Quando a gente tenta pensar na ação e na prática moral. Mas aqui não é o caso. Aqui eu quero trazer um pouco sobre a justificação moral, né, que está no pensamento, que está no conceito, na teoria por trás, implícita ou explícita, que a pessoa tem para justificar os seus atos e suas escolhas morais. Bom, eu não vou falar de cada um aqui, né, mas vou tentar fazer um jogo aqui de opostos e ver nessa mistura o que a gente pode tirar daqui. Mas, por exemplo, o objetivismo moral ele está em franca oposição ao subjetivismo e ao relativismo moral. Então, o que é o objetivismo moral? O objetivismo moral, uma coisa objetiva, é aquilo que existe, independente das pessoas, ou independente
do que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Se concorda ou não concorda. É objetivo. Então, ela tem existência e validade, aqui no caso da moralidade, independente dos sentimentos, do pensamento das pessoas. Então, o objetivismo moral procura uma justificação absoluta, fora do subjetivismo moral, que é aquela justificação que a própria pessoa, indivíduo, traz de acordo com os seus próprios pensamentos, sentimentos ou caprichos pessoais. E também o objetivismo busca eliminar o relativismo moral. Quando a gente fala em relativismo moral, estamos falando sobre culturas e grupos. Quando a gente fala sobre subjetivismo moral, sobre o sujeito, sobre o indivíduo. O objetivismo moral tenta eliminar essas duas concepções de justificação moral, porque acha que é problemática. Um exemplo do objetivismo moral, por exemplo, seria o imperativo categórico kantiano, que diz mais ou menos assim, que age de acordo com que sua máxima ou preceito moral e ético possa ser universalmente aceito por todos. E por isso que possa se tornar uma lei universal, quer dizer, é para todos, independente de cultura, independente de sentimento, de particularidades pessoais. O exemplo que Kant dá é sobre a mentira. Se eu aceitar que eu posso mentir para tirar proveito de alguma situação, eu vou ter que universalizar esse meu preceito moral e dizer que todos então podem fazer isso. Essa justificação que estou aceitando para mim, eu vou ter que transformar numa lei universal e todos vão poder, não vou poder julgar ninguém errado, porque todos vão poder mentir para atingir as coisas que querem, os seus objetivos. E isso vai impedir, obviamente, a convivência social. Mas não é nem por essa consequência. O fato é que no momento em que eu vou agir, eu posso pensar se essa minha ação, essa minha justificação, tirar proveito da situação, mentir para tirar proveito de alguma situação, pode ser universalizada, generalizada. Se ela pode, então ela é moral. Se ela vai ter problemas, então melhor não fazermos. Porém, o objetivismo moral tem um problema, que ele impede que haja exceções. Ele é objetivo nesse sentido. Nunca eu vou poder mentir, então. Em nenhuma situação, independente de qualquer contexto, de qualquer consequência, mesmo que seja boa. Como é que eu minto uma consequência boa? Se é aquela mentira social. A pessoa pergunta, como é que eu tô? Você acha que eu tô bonita? Né? Tá legalzinho. Na verdade, você está achando ela horrorosa, mas você mente para, né, socialmente evitar aí constrangimentos. Várias mentirinhas sociais. Não pode. O objetivismo moral proíbe qualquer tipo, independente do contexto, independente da consequência, independente de essa mentirinha aliviar ou não um conflito social. Então, o objetivismo ele não considera o sujeito, seus sentimentos, particularidades e nem o contexto, nem a cultura. É errado, ponto, para todos em qualquer situação. Ele quer acabar com essas discordâncias de várias moralidades válidas. Não, que é o relativismo moral proclama, né? Depende da cultura, depende da sociedade. Algumas coisas são válidas nessa sociedade e não são válidas em outra, são certas numa sociedade, não são certas em outra. Né? Se há um padrão válido, único, né? É mais fácil de a gente conseguir visualizar quem está fora e quem está dentro da moralidade, inclusive de vigiar e punir essas pessoas. Então, mas aí tem esse problema, porque mesmo tendo uma sociedade com um único padrão de valores objetivos, não quer dizer que não vá haver discordância entre as pessoas. Porque pode ser que elas não concordem com essa moralidade única e objetiva. Podem ser que estejam fazendo isso por medo, por coação, por falta de opção. Né? E a gente tem na história, né, o que já aconteceu na sociedade, independente de que tamanho forem, quando tentam se estabelecer e forçar uma moralidade objetiva única para todas as pessoas. Os gregos, inclusive, achavam que a sua moralidade era superior à dos bárbaros.
Porque o objetivismo moral vai dizer que há um padrão moral superior e mais correto do que os outros são inferiores e errados. A gente já viu o que aconteceu na nossa história ocidental, quando religiões, filosofias, políticas e estados quiseram impor a sua moralidade objetiva frente a uma sociedade. O número de consequências desumanas, o que aconteceu foi absurdamente incrível e espero que, né, a gente possa sempre se lembrar disso. Então, as injustiças proliferam quando se tem uma única lei moral que é igual para todos, independente do contexto. A lei de Talião é uma dessas leis morais jurídicas, né, que estabeleceram durante muito tempo, olho por olho, dente por dente, e a gente sabe que uma moralidade que não considera o contexto tem muitas chances de cometer enormes injustiças. Então, nesse sentido, muitas pesquisas já foram feitas e continuam sendo feitas a respeito da justificação moral, que é a grande tônica hoje da discussão sobre a moralidade, e já apareceu em muitas pesquisas de vários países, em várias universidades e até institutos separados de universidades, que o objetivismo moral ele acaba tendo uma relação muito próxima com a intolerância e o relativismo moral com a tolerância. No entanto, não é necessário que seja assim. Também tem a objeção, né, de que o objetivismo moral dos próprios objetivistas implica intolerância ou imperialismo. Os objetivistas, normalmente, eles argumentam que o fato de considerar uma sociedade como moralmente errada em algum aspecto, errada em relação ao padrão objetivista deles, né? Desses que estão julgando. Então, o fato de eles considerarem e julgarem uma sociedade, um grupo, moralmente errado, não implica que se deva interferir nele. Então, os próprios objetivistas dizem isso. Eles estabelecem, então, uma diferença entre a descrição e a prescrição. Uma coisa é eu descrever e dizer, aquela cultura está moralmente errada. Mas não quer dizer que eu tenha que dizer para ela que ela tenha que fazer diferente. Que eles tenham que se corrigir, entre aspas. E também, uma outra questão é que eles dizem, não, até podemos prescrever. Podemos chegar e dizer, vocês têm que mudar, vocês têm que corrigir a sua moralidade, que ela está errada, é inferior. Mas não podemos, né, que elas sejam corretas. Mas não podem, os objetivistas mesmos dizem, interferir para que eles corrijam. Então, nesse sentido, eles dizem, nós podemos ser objetivistas morais e ainda assim sermos tolerantes às diferenças e aos erros, entre aspas, dos outros. Então, já com o relativismo moral é diferente. Né? Por quê? Porque no momento em que eu considero que há moralidades que também podem estar corretas de acordo com a circunstância ou com o contexto, eu não preciso achar que a minha é a mais importante, nem a melhor, nem a mais correta. Então tem uma relação mais próxima do relativismo moral com a tolerância. O que é o relativismo moral? O relativismo moral é o que a gente vê no dia a dia. Ele é factual. Né? Ele é uma tese empírica de que existem divergências morais profundas e generalizadas. E ele também é uma tese metaética, no sentido da justificação, de que a verdade ou a justificação dos julgamentos morais não é absoluta, não tem um padrão único, mas é relativa, né, ao padrão moral de algumas pessoas ou grupos ou sociedades, né, e que eles têm autoridade ou força normativa, mas não absoluta, não como uma regra universalizante para todos, como afirmam os objetivistas, mas tem uma força normativa em relação a um grupo, a uma sociedade ou uma cultura. Por exemplo, um julgamento moral como a poligamia é moralmente errada pode ser verdadeiro em relação a uma sociedade, mas falso em relação a outra.
no que diz respeito à justificação, esse julgamento pode ser justificado em uma sociedade, mas não em outra. Os padrões de justificação dessa moralidade nas duas sociedades podem diferir entre si. E por isso não existe uma base racional única para resolver essas diferenças. É por isso que a justificação dos julgamentos morais é relativa e não absoluta. Essa é a tese dos relativistas morais. Portanto, só podemos falar de justificação ou verdade em termos relativos, pois comunidades diferentes constroem tipos de ação disponíveis de maneira diferente. E as razões para essas ações dependem sempre da perspectiva da comunidade específica, do contexto, de repente até histórico. Portanto, não há razões independentes, únicas, absolutas e objetivas da perspectiva fora da perspectiva social, cultural. Mas aí a gente volta de novo à questão da tolerância, né? Tá, mas a tolerância não quer dizer que é isso aí. Cada um por si, cada grupo, cada cultura por si, né? É isso que propõe então os relativistas. Vamos dizer assim, em particular, assim, especificamente, a tolerância diz que não devemos interferir nas ações das pessoas ou dos grupos ou de sociedades que se baseiam em julgamentos morais que rejeitamos ou que achamos errados, ou que vão contra os nossos. Mas ela não significa uma indiferença ou ausência de desaprovação. Significa ter uma política de não interferência nas ações das pessoas que se baseiam em julgamentos morais diferentes, em desacordo com os nossos, né? Mas também alguns autores colocam limite nessa tolerância. Mas esse limite não pode ser com ações de coerção. Tem que ser com intervenções pacíficas, usando de outros subterfúgios de persuasão ou pressão, como o constrangimento moral e algumas vezes os embargos econômicos entre países, né, que já é uma violência. Quem trouxe com força a questão do relativismo moral no início do século XX foi a antropologia, porque os antropólogos ficaram fascinados nas suas pesquisas com a diversidade das culturas e produziram, a partir daí, muitos estudos empíricos detalhados sobre o que é certo e o que é errado em cada cultura. Inclusive, em 1947, no debate das Nações Unidas sobre, né, a Carta dos Direitos Humanos Universais, a Associação Antropológica de Antropologia Norte-Americana emitiu uma declaração dizendo que os valores morais são relativos às culturas e que não há como mostrar que os valores de uma cultura são melhores que de outra, que é implausível supor que divergências morais fundamentais possam sempre ser resolvidas racionalmente. E além disso, eles colocam que os relativistas morais, antropólogos, alguns deles, que os próprios objetivistas morais discordam entre si sobre qual seria a teoria objetivista fundamental mais correta, o que é uma indicação adicional da dificuldade de resolver conflitos morais fundamentais. Bom, então, embora mais de uma moralidade possa ser verdadeira, há limites em que elas possam ser verdadeiras, sim. Aí é que entra o pluralismo moral como uma consequência desse conflito, desse jogo de opostos, de forças entre os relativistas e objetivistas. Não dá para ter todas as leis morais ou sistemas de valores morais baseados somente em valores objetivistas sem considerar a circunstância e o contexto de cada sociedade ou grupo. Mas também não dá para ter um sistema moral completamente relativista, de acordo com o seu grupo, sem que se possa fazer um julgamento moral a respeito disso. Por quê? Por quê? Onde é que está o ponto de equilíbrio aí? Onde é que está? Há que ter um limite para que essas teorias morais relativistas possam ser verdadeiras e comecem a ser contraproducentes na vida humana. Sim? Então, primeiro que se afirma que, vamos lá, uma moralidade pode ser verdadeira para uma sociedade e uma moralidade conflitante pode ser verdadeira para outra sociedade. Até aí tudo bem.
Então, até aí, não existe uma moralidade objetiva, correta para todas as sociedades. Ok. Mas, um segundo ponto é o seguinte, que é uma concessão ao objetivismo moral, porque reconhece que alguns fatos objetivos relativos à natureza humana, natureza humana entra como um padrão de avaliação, né? E a situação, a vida humana fática, a vida que nós temos em sociedade, devem determinar de alguma forma, em alguma medida, né, aquilo que é verdadeiro para uma moralidade relativista. Há alguns porque assim, obviamente que uma vida boa, uma boa vida humana, ela, ela precisa de algumas coisas objetivas para acontecer, como a proteção à não violência, a proteção à violência. E também, obviamente, que tem claramente corrupções claras ou mazelas, injustiças das quais as pessoas sofrem e têm que ser evitadas. Há limites, mesmo para uma relatividade, para uma moralidade, não é um relativismo moral. Então há pontos objetivos os quais a justificação moral tem que se apoiar, independente da cultura e da sociedade. Por exemplo, tem um filósofo chamado Wong, que diz assim, dada a variedade de necessidades humanas e a profundidade do interesse próprio, a função da moralidade é promover tanto a cooperação social como o florescimento individual. E ambas essas coisas não podem ser corrompidas ou negociadas por nenhuma moralidade. Por essas razões que existem algumas verdades morais objetivas. Por exemplo, a tentativa dos nazis de exterminar os judeus foi moralmente errada, ponto. Não tem contexto aí. Sim. A Martha Nussbaum, que é uma filósofa que eu gosto bastante também, atual, muito ativista na questão do social, ela junto com aquele indiano Amartya Sen, o vencedor do Prêmio Nobel de Economia, que fundou o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, os dois têm uma atividade muito grande na questão da coesão social e da justiça social. E ela tem muita influência de Aristóteles, e ela argumenta que existe uma compreensão objetivamente correta do bem humano. E que essa compreensão fornece uma base para criticar as tradições morais diferentes. Há sim, então, uma compreensão de alguns valores objetivos, a partir da natureza humana e do bem, e de como é o bem humano, como é o bem viver humano. Mas, no entanto, a Nussbaum também admite que, por vezes, pode haver mais de uma concepção objetiva correta dessas virtudes. E que a questão é levantada, e que é justamente essa é a questão levantada pelos relativistas, né, sobre as próprias divergências entre os objetivistas. Pode haver mais de uma concepção objetiva correta. E aí, como é que se decide? E que a especificação dessa concepção objetivamente correta pode depender das práticas de uma comunidade particular. Então, no final das contas, a própria Nussbaum concede também ao relativismo moral alguma validade. Então, em função dessas divergências de relativismo moral e objetivismo moral, aparece aí, e essas concessões, um para com o outro, surge o pluralismo moral. E também é uma tese metaética, mas que a gente, né, da justificação, mas que a gente consegue apontar ou ver empiricamente como acontece. Porque é o que normalmente acontece com todos nós. Nós somos pluralistas morais. Muitas pesquisas feitas pelos antropólogos e continuaram até hoje acabaram vendo que muitas pessoas, que as pessoas comuns, nós, né, não os estudantes, os catedráticos sobre ética, mas nós, pessoas comuns, somos ao mesmo tempo objetivistas em alguns assuntos e relativistas em outros. Então, eles aceitam, no final das contas, pluralistas, os relativistas, os objetivistas, eles aceitam, né, a concordância sobre valores, que há limites, mas de alguma forma um mais uma cultura, outro mais no grupo, outro mais uma circunstância, outro mais de forma absoluta. Mas nenhum deles, de certa forma, é um cético moral. Nenhum deles advoga que não há como chegar a acordos, a não ser que aceite a intolerância como uma teoria
né, como comportamento, né, em relação à moralidade que é contrária à nossa. A única exceção que eu tiro aqui é o subjetivismo moral, né? O subjetivismo moral eu nem vou falar. Ele existe, mas ele está lá no dicionário, porque é uma teoria moral infantil, ridícula, né? Onde a justificação dos valores é o sentimento ou capricho pessoal. É a fonte da moralidade, da justificação moral. É o que eu acho que é e pronto. Ela aceita valores, mas ela não coloca em discussão esses valores. Porque não tem como haver campo possível de discussão fora da minha vontade, do meu desejo, dos meus sentimentos. O que conta é o sujeito individual e pronto. Quer dizer, adultos racionais não deveriam aceitar a justificação moral do subjetivismo. Porque, empiricamente, eu colocar duas pessoas ou três numa casa durante um fim de semana, os três sendo subjetivistas morais vão acabar só com um, porque dois vão morrer ali, vão se matar. Não tem como conviver dois subjetivistas morais na mesma casa. É uma teoria infantil, ridícula, que não vale a pena nem dar luz para ela. Então ela eu tiro da jogada, embora ela esteja lá, né, nos dicionários de filosofia. Agora, o pluralismo moral, dentro do pluralismo moral, a justificação, ela pode também estar dentro de um padrão moral objetivo. Ela aceita esse desacordo, essa divergência, e tenta unir essa divergência entre o relativismo moral e o objetivismo moral. Por exemplo, não iniciar a violência contra ninguém. É um valor moral absoluto. Né? Mas também, em alguns contextos ou situações, se é aceito moralmente revidar a violência com violência. Inclusive, juridicamente, isso já está colocado na nossa sociedade. Então, de alguma forma, eles concordam com o relativismo moral e também são mais tolerantes em relação aos erros e às diferenças dos padrões de valores. O pluralismo moral também tem uma medida e um padrão moral, só que ele é móvel, de acordo com a circunstância, com a particularidade ou com a situação. É moralmente errado iniciar a violência contra alguém, mas está justificado se usar para me defender de quem iniciou a violência. Então a violência em si não é, como em Kant, nunca em qualquer situação, para todos os contextos. Né? O conceito fundamental da teoria do pluralismo moral é a equidade, na qual Aristóteles escreveu na sua Ética. Qual é a questão? É que Aristóteles viu que nenhuma lei universal dá conta de todas as situações particulares e complexas sociais que o ser humano tem na sociedade, tem na sua vida. Então, estabelecer uma medida rígida para tudo, diz Aristóteles que é o mesmo que tentar medir uma curvatura com uma régua reta. Então, é necessário, nesse caso, a correção da justiça, que é a equidade. Ou seja, a consideração da particularidade, ou da circunstância, ou da situação, em alguns casos. Aliás, é por isso que não estamos mais na lei do olho por olho e dente por dente. Nós avançamos para a compreensão das circunstâncias, das situações, das particularidades nos nossos atos, justificações morais e jurídicos. Então, de alguma forma, o que nos diz o pluralismo moral, que é uma tese metaética, mas também empírica, é que nós não somos nem objetivistas nem relativistas puros. E aceitamos, segundo algumas circunstâncias e contextos, mais de uma medida de todas as coisas. Embora todos nós perguntarmos, vamos ter certeza de que alguns valores, justificações morais e éticas, nós jamais iremos mudar ou abrir mão ou corromper. Temos dentro de nós um objetivismo moral. Mas às vezes na prática somos pluralistas e justificamos isso também internamente. Então parece que vive dentro de nós um campo de batalha entre o objetivismo e o relativismo. Né? Ora um tomando mais espaço, ora outro. E quem está aí, né, tomando conta desse campo todo é o pluralismo moral, que pode nos explicar melhor, justificar as nossas escolhas e ações morais. Então, eu posso dizer com certeza, né, que considerar o contexto, ou a situação, ou a particularidade, é um avanço no julgamento moral e ético na história da humanidade. Mas isso não impede que nós tenhamos, como pessoas,
grupos ou cultura, valores objetivos que fundem ou limitem nossas justificações e ações éticas relativistas, mas que considerar o contexto, a situação, a particularidade das situações é um avanço dos relacionamentos éticos e morais das pessoas em sociedade. Piaget, lá no seu livro, O Juízo Moral na Criança, ele faz esse caminho, dizendo que a criança, ela é não objetivismo, ele usa que a criança, no início, a partir dos 3 anos, ela tem uma moral concreta. Né? Se alguém fez algo errado, tem que ser punido. Não interessa se foi sem querer, né? Ou se foi com intenção. A criança não enxerga a intenção por trás do ato. Então, vou dar um exemplo. A mãe pediu para o Joãozinho pegar 3 xícaras de chá para servir para as visitas que chegaram. O Joãozinho vai correndo, pegar as xícaras, tropeça, cai e quebra todas as xícaras. Pergunta para a criança: o Joãozinho deve ser punido ou não? 99% das crianças responderam que sim, porque ele errou, ele quebrou as xícaras. Né? Mas a intenção era ajudar, foi sem querer, não interessa. Então, as crianças têm uma moral muito concreta, sem a percepção do contexto ou da intenção. Na medida em que vão avançando na sua epistemologia, no seu desenvolvimento orgânico, na sua capacidade de sociabilidade, a partir chega ali nos 12, 13, 14 anos, vai dizer Piaget, eles já têm uma visão diferente das relações humanas e conseguem fazer uma discussão sobre, por exemplo, um assunto desse, dizendo, não, peraí, tem que ver o contexto, tem que ver se ele teve a intenção, tem que ver o que aconteceu. Então, há uma evolução dentro da próprio desenvolvimento moral da criança ao adolescente e adulto, e essa evolução quer dizer a consideração das intenções e do contexto, que não aparecem explicitamente nas ações concretas. Então, uma criança de 3 anos tem naturalmente, digamos assim, uma moralidade de talhão, de olho por olho, dente por dente. À medida que ela vai crescendo, com a ajuda dos adultos, da sociedade, do seu próprio desenvolvimento nas relações humanas, vai percebendo que há contextos, que há situações, que há intenções e que isso tem que ser considerado na sua justificação e na sua avaliação moral. Então, posso dizer que a consideração da situação, do situacionismo, da circunstância, do particularismo das situações é um avanço. O que não quer dizer que o relativismo moral seja sem limites, mas não podemos também estabelecer uma sociedade onde apenas um padrão moral estabelecido, não sei por quem, possa dar conta de todas as situações, independente do contexto. Então, eu achei, né, esse é o recado de hoje, é muito inicial essa discussão. Eu vou deixar nos comentários ali alguns links onde vocês podem procurar mais sobre essas questões, para pesquisar por conta própria se quiserem. Os dicionários de filosofia ajudam bastante também, e eu vou deixar um link ali onde tem um artigo introdutório sobre essas questões que podem ajudar a elucidar melhor, né, a compreensão dessa questão da moralidade. Para finalizar, fecho parênteses, comecei com filosofia clínica, falei de moralidade, finalizando com filosofia clínica, ela se coloca à parte de qualquer justificação moral. A filosofia clínica não é uma epistemologia, não é uma teoria do conhecimento, nem sobre o ser humano, nem sobre a natureza humana, nem sobre seu comportamento, muito menos moral ou ético. Ela é uma terapia estruturalista vazia de conteúdos teóricos e de julgamento de valor. A teoria, a metodologia, a pessoa, o terapeuta que está fazendo a terapia, ele, enquanto pessoa, tem o seu julgamento moral e ele tem os seus limites pessoais nos quais ele consegue entrar em contato com uma pessoa que vai procurar terapia que traga um assunto que afronte os seus valores morais pessoais. A moralidade, o julgamento moral e ético da outra pessoa que está em contato na terapia não é feito pela metodologia da filosofia clínica, mas pelo próprio terapeuta e seu julgamento moral. Se aquilo afrontar demais o seu sistema de moralidade, do que ele acha certo, errado, justo, injusto, mal ou bom, ele pode dizer, eu não consigo ser o seu terapeuta, porque as suas questões morais me afrontam. E você pode passar então essa pessoa para outro terapeuta. Mas não é a metodologia ou a filosofia clínica em si
que vai fazer esse julgamento moral, porque ela não tem nenhuma teoria moral por trás. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram, não gostaram, querem sugerir nos comentários, compartilhar, comentar, fiquem à vontade, ajudam aí o canal a receber mais likes e mais comentários e mais compartilhamentos e chegar a mais pessoas que se interessem por essas questões da filosofia clínica, da filosofia, de terapia e tudo mais. Tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.